Fala, vencedores! Mais um vídeo aqui nesse canal abençoado. Eu tô fazendo esse vídeo aqui a resposta a vocês que escolheram lá esse tema, como identificar o bloqueio, vocês do Facebook, do Instagram. E estou aqui eu fazendo esse vídeo, né? Já vai deixando o seu like. Se esse vídeo aqui tiver 30 likes, eu vou fazer o número 1, o 2 e o 3. Tá bom? Aquele tema que eu coloquei lá no Facebook e no Instagram, tá? Se esse vídeo aqui chegar a 30 likes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilha se fizer sentido para você, tá bom? Como identificar um bloqueio? Primeiro, o que é um bloqueio? Tudo aquilo que te impede de prosperar, de crescer. Para identificar um bloqueio, por exemplo, eu vou citar alguns bloqueios aqui para vocês. Tem abuso, rejeições, vergonha, superproteção, decepção, frustração, impotência. Tudo isso é um bloqueio. Medo, outro bloqueio, entendeu? Necessidade de aprovação, esse é outro bloqueio. Uma pessoa que também se sente abandonada, excluída, é um bloqueio que ela tem. A maioria dos bloqueios são causados de 7 a 14 anos. 80% é de 7 a 10. Então, o que você tem que fazer? Veja qual é o efeito que esse bloqueio está tendo, para você identificar ele e você está acessando ele através da tua mente. Começa a imaginar o evento emocional. Ah, mas eu não gosto nem de imaginar. Pois é, se você não imaginar e não resolver isso, esse negócio vai ficar pelo resto da sua vida e você vai ficar sofrendo com isso, carregando esse peso. De repente foi alguma pessoa que chamou você de burro e você não se sente uma pessoa inteligente. O cérebro sempre fica lembrando para você, você é burro, você não consegue aprender. E tudo aquilo que você tenta fazer não dá certo. De repente você tem um bloqueio de escassez, porque na sua infância você ouviu, o dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Olha para você, de repente não tem nada aí. Por causa de um bloqueio de escassez. Uma pessoa que, por exemplo, teve um pai autoritário demais. Ou ele é 10 vezes pior, ou então ele é muito frágil. Quais são os seus bloqueios? Qual é o efeito que eles têm trazido para a tua vida? Não adianta você carregar a fé e tiver esses bloqueios. Sabe por quê? Porque você pode até conquistar alguma coisa com a fé. Mas só que tem uma coisa, quando você parar em um determinado momento da tua vida e bater de frente com um bloqueio, algo que tem a ver, e você lembrar do bloqueio, você vai paralisar. Por isso você tem que resolver isso agora, o quanto antes. O que você tem que fazer? Faça perguntas para você mesmo. Por que eu tenho medo? Por que eu sinto vergonha? Por exemplo, você que sente vergonha, timidez de falar em público. Na verdade, você não tem timidez de falar em público, você tem timidez de falhar em público. Provavelmente algum professor deve ter falado para você, você é burro, e com isso você acabou ficando com vergonha, com timidez, não consegue aprender nada, e é o tempo todo falando, eu sou burro. Deixa eu te falar, tira esses bloqueios da sua vida. Como que eu faço isso? É simples, faça perguntas. Comece a fazer perguntas. Veja qual é o momento da tua vida em que você mais sofreu. O momento da tua vida em que você foi enganado, em que te decepcionaram. Volta ao evento que bloqueou você quando criança. O que você tem que fazer? Você tem que ativar a ira contra o fato, contra o evento, não contra a pessoa que fez isso. Porque a maioria dos bloqueios não é com coisas, é com pessoas. 80% é a figura paterna. Depois vem a mãe, os outros familiares, professores. Professores também bloqueiam, sabia? Se você não tirar esse bloqueio da sua vida, você vai ficar com ela o resto da sua vida. Então o que você tem que fazer é ativar a ira e não aceitar mais aquilo. Não aceitar sofrer mais por isso. Você não precisa mais sofrer. Você pode escolher não sofrer mais por isso. Você pode escolher. Mas o que você tem que fazer? Ressignificação. Ativar a ira e ressignificar. Dar um novo significado. Voltar ao evento emocional que aconteceu, ao evento que você sofreu, ao evento que te bloqueou. E o que você tem que fazer? Dar um novo significado. Por exemplo, o significado desse bloqueio de repente tem trazido dor para você. De repente tem atrapalhado no seu crescimento.
ou espiritual, ou financeiro, ou na família. De repente isso tem te bloqueado de várias formas, impedido você de viver o propósito que Deus tem preparado para você. Às vezes a pessoa tenta de várias formas, não consegue, tem bloqueio com alguma coisa. De repente é uma pessoa super inteligente, mas tem necessidade de aprovação. Alguém na infância dela foi ausente. Você que de repente tem medo de escuro, alguém de repente te abandonou quando criança, ainda que seja por um período, deve ter falado para você o seguinte, já volto, e acabou demorando, você ficou com medo. A maioria dos bloqueios que eu estou falando aqui, você não vai lembrar, porque foi na infância. Por isso que você tem que fazer uma ressignificação, por isso que você tem que se concentrar, porque para chegar lá, isso está tudo armazenado no seu subconsciente. Está tudo armazenado no seu subconsciente. Você vai ter que dar um novo significado para esse bloqueio. Para o medo, para a dúvida, necessidade de aprovação. Você não precisa ser aprovado mais por ninguém. Ei, Deus já te aprovou, você é mais semelhante do Criador. Você está entendendo? Mas eu não consigo vencer porque eu sou burro. Você não é burro, você só não está usando a sua inteligência. As pessoas, elas falam o que não sabem. As pessoas, elas só têm opiniões, elas só acham de você. Agora Deus, ele tem certeza de quem você é. Então o que você tem que fazer? Dar um novo significado. Se hoje esse bloqueio ele traz dor para você, você vai dar um significado do seguinte: não vou mais sofrer por isso, agora eu vou viver o meu propósito e deixar o passado no passado. Se você ficar voltando o tempo todo para aquele bloqueio, você vai sofrer no agora e também sofrer antecipadamente no futuro. Então, você quer cumprir um propósito extraordinário aqui na Terra? O que você tem que fazer? Você tem que acabar com esses bloqueios. Faça perguntas. Aprenda a arte de fazer perguntas e você vai ver. Por que eu estou assim? Peraí, por que eu sinto medo? Por que eu tenho vergonha? Por que eu estou assim? Você fazendo perguntas. E quando foi isso? Quando que isso começou? Repare bem. Você vai fazendo a pergunta e a tua mente vai abrindo. Porque está tudo armazenado. Você vai fazendo pergunta. Quando foi isso? Como foi isso? Com quem? Quem fez isso? Por que eu estou assim? Qual é a causa disso? Você fazendo pergunta, o que está armazenado no seu subconsciente, o cérebro vai entregar para você. E você vai lembrar exatamente como que você foi bloqueado. E com isso você vai dar um novo significado. Agora eu não vou mais sofrer por isso. Se essa pessoa, por exemplo, te bloqueou, o que você tem que fazer? Deixa ela para lá. Não fica carregando as pessoas. Se você carregar ela, vai ficar um peso ruim para você. Deixa eu te falar, não tem como um corredor numa prova ficar com uma pessoa em cima, ele vai perder. Ele não vai chegar, porque ele vai se cansar. Por isso que o mestre, sabendo disso daí, ele falou, você deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, é só não ficar com raiva, é só não deixar a mágoa entrar, porque você não vai precisar mais sofrer por isso. Então não sofra por isso, não fique carregando as pessoas. Quando você não perdoa, quando você tem mágoa do seu pai, da sua mãe, entenda, foi o melhor que eles teve para oferecer. Se você continuar com esse bloqueio, é porque você ainda está como uma criança. Mas quando você entender que você é um adulto agora e está disposto a vencer na vida, está disposto a conquistar os teus sonhos, então abandone as pessoas. Abandonar no sentido de não ficar com raiva delas, não ficar carregando elas. E vá para cima dos seus objetivos. Não deixa mais os bloqueios te dominar. Agora você tem que usar a tua fé e dar um novo significado. Use a resiliência. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que consegue se adaptar, que por mais que batam nela, ela consegue se levantar. A partir de agora seja esse tipo de pessoa. Então dá um novo significado para a sua vida, não sofra mais. Faça perguntas até você descobrir qual é o seu bloqueio. Você descobrindo qual é o seu bloqueio, vai ser mais fácil você ressignificar e com isso você ficar livre desse bloqueio para prosperar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Você que gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom? Um beijo no seu coração
Fica na paz, fica com Deus.